vídeo de hoje é para deixar qualquer Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk no chinelo. Para ser sincero, para juntar esses três aí que não chega nem perto do homem mais rico da história moderna, John D. Rockefeller, o homem de $1 trilhão. E é justamente a história dele que eu vou contar pra vocês hoje. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender como é que ele construiu um império na indústria americana e como que ele se tornou uma das figuras mais famosas da história da humanidade. Se liga. Fala galera, Trunks, Peter aqui. Bom galera, acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Será que vocês acreditam mesmo que teve um homem tão rico a ponto de chegar a ter $1 trilhão? Tipo, é doleta, né? Dólar mesmo, não é real. Só para vocês terem uma ideia, em 2019 o PIB do Brasil era de 1,84 trilhões de dólares. Então, só em efeito comparativo, né, o John Rockefeller se compara quase que o Brasil inteiro. Mas como é que só um cara conseguiu chegar numa quantia de dinheiro tão absurda assim? O que ele fez para ser tão rico? Para ter tanta grana? É o que você vai saber depois de você se inscrever no canal. Um canal que fala sobre você, para você evoluir todo dia, para você todo dia dar um passo para frente, para você ter ideia para transformar teu sonho em realidade. Se inscreve nesse canal porque um vídeo pode mudar a tua vida. É o que eu busco fazer com você. Vamos lá, obrigado, galera. Para chegar no nível desse, não é qualquer um, né, galera? Vamos combinar. Mas o que o John Rockefeller fez e quando ele fez é um ponto bem importante nessa história toda. E você vai entender tudo agora. Infância conturbada. Para começar, você precisa entender que os Rockefellers são uma família de muito nome e tradição na história e principalmente na história dos Estados Unidos. Mas o grande responsável por cravar esse nome no peito dos Estados Unidos foi John D. Rockefeller. E assim, no começo não foi fácil, psicologicamente falando. Por quê? Porque ele teve uma infância bem conturbada, mesmo tendo uma boa mãe, ok? Isso porque o pai dele era bem conhecido em Nova York por aplicar vários golpes em várias famílias diferentes e fugir com dinheiro. E o cara não estava só contente em ganhar dinheiro de forma ilegal sozinho, como levava os próprios filhos, John e mais 6, para fazer os golpes junto com ele. Olha as ideias desse cara. Só que, pô, a gente tá falando aqui de um golpista. E vocês sabem que golpista não se dá bem, tá fazendo golpe. Por isso eles viviam se mudando até o pai do John ser preso. E aqui que entra uma parada interessante, né? Se o cara já dava golpe em outras famílias, o que custava dar na dele? Não é verdade? Ele pediu pro sogrão pagar a fiança dele pra sair da cadeia e disse que pagaria ele quando saísse. Mas o que ele fez? Golpe, claro. Quem nasce pra ser golpista dificilmente muda, né? O cara raspou os cofres da família, vendeu a casa e vazou, né? Disparando de lá. Viveu escondido, né? Viveu fugindo. Deixou a mulher e 7 filhos sem nem ter onde morar. O primeiro emprego. Com todo esse rolo do pai do John Rockefeller, a mãe teve que vazar da cidade sozinha com uma penca de filhos e dar conta de todo mundo sozinha. E é claro que ela não ia conseguir, né, galera? Ninguém ia conseguir, na verdade. Aí que a coisa mudou. E mudou por quê? Porque ela foi para uma cidade onde o negócio ferroviário e petroleiro estava numa ascensão gigantesca. E aí que a sorte bateu grande. Bateu grande porque ela conseguiu emprego para ela e para mais alguns filhos. Então a mãe do John, sabendo que não ia dar conta de manter todo mundo sozinha, ela acabou tirando todos eles do colégio, já que era impossível conciliar escola e trabalho. Então quando o John Rockefeller tinha lá uns 10 anos, ele começou a vender doces na rua para ajudar com os custos em casa, para ajudar a família. Nisso ele conseguiu lá guardar os primeiros $50 dele. Galera, saca só, o salário naquela época, tá? Não passava de 2, 3, 4 dólares aí. Imagina juntar $50. Ele foi muito esperto, ele vendeu muito bem e também soube guardar, soube economizar. Vai entendendo a mentalidade. E presta atenção nessa agora, tá? Daí, como qualquer criança de 10, 12 anos faria, o John Rockefeller começou a emprestar dinheiro pra galera, pro pessoal das redondezas e pegava o dinheiro depois. Pegava com juros. Olha o nível da criança, galera, na boa. Olha a mente, olha a visão. Quem com essa idade vai pensar isso, ainda mais em 1850? Sim, 1850. A gente está falando de uma criança que em 1850 emprestava dinheiro e ainda pegava de volta com juros. Um mini AJzinho, olha, um mequetrefe agiota. O cara era muito mais para frente do que muito adulto aí, jovenzinho de hoje em dia. Bom, aí não preciso dizer nada, né? Anos se passaram e ele começou a conhecer mais pessoas, a emprestar mais dinheiro, a ganhar mais dinheiro e começou a prestar serviços para outras empresas, fazendo com que elas tivessem menos gasto e mais lucro. Imagina isso em 1850 e com um moleque lá de menos de 20 anos. É muito fora da curva, tipo, é totalmente fora do convencional. E depois que ele ficou mais influente nesse meio, né, ganhando dinheiro, ajudando as empresas, ele conseguiu um emprego fixo de contador assistente, sem nem ter diploma, nem nada do tipo. E ele passou a ganhar um salário incrível de 50 centavos por dia. O cara foi tão grato por esse trabalho que todo dia, 26 de setembro, dia que ele foi contratado, ele comemorava como se fosse tipo um dia muito especial.
Ele passou a tratar aquele dia como um dia especial. Para alguém pobre, né, que não tinha uma família estável e nada de grana, essa era uma baita de uma conquista, vamos combinar. Pra história do cara ficar mais incrível ainda, ele conseguiu mais um feito histórico. Pegou uma quantia equivalente a 100 mil reais num banco, na época, tá? Pra investir no próprio negócio. Galera, vocês têm noção do que é pegar essa quantia num banco hoje e com 20 e poucos anos? Imagina então nos anos 1800. O cara, além de ser muito pra frente, conseguia fazer com que todo mundo confiasse nele. Afinal, ele sabia o que fazer com o dinheiro. Então, as empresas, o networking dele, ele já tinha feito network. Então, esse network ajudou muito ele a conquistar os próximos objetivos. A Standard Oil. Bom, muito tempo se passou, o John fez mais e mais negócios, trabalhou como funcionário e de fato mudou a vida dele e a família também, né, ao longo desses anos todos. Daí, tempos depois, surge a tal da Standard Oil. Esse foi o nome dado para a companhia de petróleo do John D. Rockefeller e os 5 sócios dele. Um desses sócios era o próprio irmão, que já era dono de uma das maiores companhias de mineração dos Estados Unidos. Um químico para fazer toda a jogada de refinação do petróleo, o cunhado dos Rockefeller, que também já tinha se dado bem no negócio de ouro lá, e mais um ótimo sócio que já tinha experiência no ramo de petróleo. Ou seja, o John cercou dos caras mais brabos possíveis que ele conseguiu para que o negócio desse certo, tendo cada uma habilidade para que o negócio fizesse aquela parada toda girar e dar lucro. Ou seja, mais uma mente visionária, né? Para o nosso negócio prosperar, a gente tem que se cercar de gente competente. Essa é uma grande lição que a gente já pega com John Rockefeller. E se o John já não estava contente em fazer o que ele estava fazendo, ele teve a brilhante ideia de querer fazer negócio com o homem mais rico dos Estados Unidos, e fez. John D. Rockefeller chegou em Cornelius Vanderbilt, que tinha empresas de ferrovia, e negociou um contrato de exclusividade para que ele carregasse 60 vagões por dia de petróleo refinado do John para qualquer lugar dos Estados Unidos. E bem, o Cornelius até aceitou, mas o problema agora era outro: ter os 60 vagões cheios para transportar. Para isso ele precisava produzir mais. Mas para produzir mais, precisava de mais dinheiro para comprar mais refinarias. E ele ainda não tinha. Daí o que o John Rockefeller fez? Saindo na rua e pedindo dinheiro e oferecendo sociedades e investimentos no negócio dele. Só que de novo teve mais um problema, né? O querosene na época começou a causar muito acidente e as pessoas começaram a deixar de usar. Mas mesmo assim, ele, com uma baita lábia, né, que ele tinha que ter, que deve ter puxado inclusive do pai golpista, conseguiu pessoas para investirem na empresa, prestarem dinheiro e tal. Agora ele devia para um monte de gente. Tinha prometido retorno para mais umas várias lá, tinha um contrato com o homem mais rico dos Estados Unidos e tudo isso sem saber se daria certo ou não o negócio. Mas vamos combinar, né, galera? No fundo, ele sabia que ia dar certo. Sabia tanto que apostou todas as fichas dele que o negócio ia virar. E virou. E aqui só uma pausa na história do John para comentar um fato interessante, tá? Esse Cornelius, que era o cara das ferrovias e tal, que fez o contrato com ele, quando faleceu, doou uma quantia equivalente a 140 bilhões de dólares para projetos. Só para vocês verem o tamanho que esses caras tinham na época. Bom, só que depois de passar vários perrengues por aí, o John recebeu mais uma ajuda, dessa vez de uma guerra civil. Depois dessa guerra, o país estava todo lascado. As empresas sem força para continuar rodando, as empresas sem dinheiro para comprar as coisas, a economia completamente quebrada. E na visão do John Rockefeller, tinha acabado de surgir a oportunidade da vida dele praticamente. Para dar aquela boa e velha enriquecida no mercado, o governo americano começou a dar uma ajuda de custo para as empresas. Mas que ao ver do John não fazia muito sentido, já que aquilo não ia manter as empresas vivas e só ia prorrogar a falência delas para depois. Então o que ele fez? Saiu comprando todas as empresas concorrentes dele, todas. Ele esperava essa empresa que estava quase morrendo morrer, ia lá e comprava. Quando a empresa concorrente durava mais, tipo, estava demorando mais para quebrar, ele baixava o preço do produto no máximo que ele podia, chegando até a dar prejuízo na venda, só para o concorrente ficar sem vender e quebrar, para ele comprar. Aí vamos combinar, se foi ético ou não, deixo para vocês aí nos comentários. Só nessa brincadeira dele de comprar a empresa falida e de falir as outras empresas, ele ficou responsável por produzir 98% de todo o petróleo dos Estados Unidos, galera. Vocês sabem o que é isso? Era o cara que comandava tudo no país inteiro. E vocês lembram do problema que ele tinha lá dos 60 vagões que precisava para transportar petróleo? Então, agora ele produzia muito mais do que isso. Sabe qual foi a solução que ele achou para esse problema? Chegou no segundo homem mais rico dos Estados Unidos, o Scott, que também era dono da ferrovia, e ofereceu um contrato para que o cara entregasse 40% de todo o petróleo que ele produzisse, independente de quanto fosse. Se vocês estão lembrados, tá? Ele tinha um contrato com o homem mais rico dos Estados Unidos, que logicamente ficou pé da vida com tudo isso e começou a brigar com o Scott, que era o segundo mais rico. Para quê? Para ver qual dos dois ia trabalhar para o John D. Rockefeller. Galera, olha o nível de absurdo que é isso. O cara já tinha 98% do petróleo dos Estados Unidos e ainda fez com que os dois homens mais importantes do país brigassem entre si para ver quem ia trabalhar para ele. O problema do dinheiro, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já dizia o tio Ben,
E o dinheiro trouxe vários problemas pro John. Um deles foi achar que a qualquer momento ele iria quebrar, perder todo o dinheiro e voltar a ser pobre. Ou então achava que alguém ia passar a perna nele e isso tirava completamente o sono do cara, fazendo com que ele tivesse muitos problemas de saúde, como ficar, por exemplo, com a pele muito fina, dando aparência de ser bem velho, perder todos os pelos do corpo por causa do estresse. Uma vez, uma jornalista foi fazer uma entrevista com o John e disse que ele parecia ser o homem mais velho do mundo, quando na verdade o John estava fazendo lá os seus 50 anos de idade ainda. Bom, e a gente não pode dizer também que ele estava completamente errado na preocupação dele, porque algum tempo depois, Scott e Cornelius, os caras lá das ferrovias, se juntaram contra o John, quebrando todos os contratos e deixando ele sem nenhum transporte para o petróleo refinado. Ele ficou sem transporte agora. Então pensa comigo, se o Rockefeller, no auge da riqueza dele, até se estremeceu quando alguma coisa saiu do controle, imagina a gente normal, como eu, como você. Por isso que é importante demais a gente tentar se garantir, porque ninguém sabe o que vai rolar no dia de amanhã. Por isso que eu sempre vou recomendar para vocês a Avenue, né? E ao contrário do que você pode imaginar, investir na gringa com a Avenue é muito simples. Para começar, para fazer seu cadastro na Avenue, ser os seus documentos brasileiros mesmo. É tipo atendido em português mesmo, tá? 7 minutos você abre sua conta, depois você faz um Pix, né? Ou um TED lá para sua conta Avenue e começa a investir. Com a Avenue você vai ter acesso a muito conteúdo de qualidade para se preparar para investir. São várias lives, podcasts, teses que vão te ajudar a ter confiança. E aí você pode escolher entre 2 planos. O 0 te dá 10 corretagens grátis por mês, ou o prêmio, né, onde você pode fazer conta de negócio se você quiser e pagar uma taxa de corretagem minúscula, a partir de $1 por operação. É com esse plano prêmio que você vai ter na sua mão todas as informações disponíveis na plataforma. Para quê? Para escolher os ativos na hora de compor a sua carteira. Então anota essa sugestão aí, tá? Eu vou deixar também aqui embaixo o link para você conhecer melhor a Avenue. Quem sabe não é teu caminho para prosperar, inspirado no Rockefeller, né? Qualquer pessoa nesse momento, ele estava sem transporte, os 2 mais ricos tiraram o transporte dele, então qualquer pessoa nesse momento entraria em choque, arrancaria os cabelos, gritaria, rolaria no chão, sei lá, ia pedir ajuda para Deus, para qualquer coisa no universo, né? Mas John D. Rockefeller não era assim. Ele viu que conseguia transportar entre as refinarias o petróleo através de tubulação, e foi essa mesma a solução que ele tomou. Por um longo período, o John Rockefeller construiu 2 km de tubulação por dia. Para quê? Para levar os produtos refinados para qualquer lugar do país, terminando o projeto com mais de 6.000 quilômetros de tubo. Para não deixar barato, né, galera, que todo mundo gosta de uma vingancinha, o John também avacalhou com os caras lá. Quebrou todo o restante dos contratos de várias refinarias e fez com que as refinarias falissem, para que não tivessem petróleo refinado para entregar, levando então o Scott à falência. A frase dele deveria ser: o prejuízo é muito melhor do que o inimigo, porque o cara brincava de falir a concorrência. Além de tudo isso que o cara já tinha passado na vida pessoal, na vida de negócio também, né? Teve uma crise ferrada nos Estados Unidos, que até a Bolsa de Valores ficou parada por mais de 10 dias, fazendo com que várias empresas quebrassem. E se vocês já entenderam como funciona a mente do John D. Rockefeller, ele saiu comprando todas as empresas que estavam falindo dentro dos Estados Unidos. O cara é maluco, não tem jeito. E também por isso muita gente diz que o John ajudou a construir os Estados Unidos. Bom, para não dizer que o cara tinha sorte, veio mais um imprevisto chamado Thomas Edison e Nikola Tesla. Já ouviram falar nesses nomes? Acho que com certeza já ouviu, né? São basicamente os inventores da eletricidade. E o que o John vendia? Querosene para lampião. Aí quebrou com tudo. Além desses 2 caras, um banqueiro apareceu e desembolsou incríveis $80 milhões no mercado de eletricidade para que fosse espalhado para o país inteiro. Essa grande novidade, né, que revolucionaria o mundo, e revolucionou. Pro John não era uma grande vantagem, que ele tinha acabado de perder o produto dele. Acabou com o querosene no lampião e aí não teve jeito. John Rockefeller faliu. Só que não, o cara tinha sorte porque junto desses caras revolucionários surgiu um outro nomezinho famoso, um tal de Henry Ford. Aí pronto, John Rockefeller podia nadar de braçada no dinheiro para sempre, porque tinha acabado de inventar um carro que precisava de gasolina toda vez que quisesse andar. Deu sorte das boas. A política. Como nem tudo são flores, a história do John Rockefeller teve sim a sua participação política também. Afinal, o cara tinha estourado em pouco tempo o homem mais rico do mundo e com um monopólio gigantesco dentro do território americano. Bom, na questão política existiam 2 presidentes. Um pró-magnatas, se é que isso existe, eu não sei, né? E um contra-magnatas, não sei também se existe. Enfim, eu acho que existe, mas não com esses nomes. O John, juntamente com aquele banqueiro da eletricidade, que era o Morgan, né? E outros grandes nomes dos Estados Unidos, patrocinaram a campanha política do William McKinley, que apoiaria os magnatas e faria com que eles crescessem cada vez mais. Como o dinheiro não era pouco, o William conseguiu fazer mais de 500 comícios pelos Estados Unidos, todos patrocinados pelos grandes magnatas do momento e conseguindo fazer com que o presidente deles fosse eleito. Naquela altura do campeonato, o John Rockefeller já era o homem mais rico do mundo, fazia tempo já, e tinha uma fortuna estimada em mais de $1 trilhão atualmente, tá? Se a gente fosse passar para os valores atuais. Mas via mais um rival chegando, Andrew Carnegie, que tinha um baita monopólio de aço,
com mais 60 mil funcionários. Isso antes de 1900. E o que ele fez? Começou a investir em aço também, mas com o único objetivo de falir o Andrew Carnegie. Ele começou a vender o aço num preço tão baixo que não tinha nada de margem de lucro, o que fez com que o Andrew perdesse toda a base de clientes. O cara é simplesmente fissurado em ser o melhor e deixar os outros bem longe dele. Como qualquer um, né, o Carnegie ficou apavorado e implorou pro John para comprar todo o aço dele e fazer com que ele abandonasse o mercado para o Andrew não falir. E ele vendeu ganhando mais uma bolada de dinheiro em cima disso. E só para não dizer que a missão dele não foi concluída, o Morgan, o banqueiro lá que investiu na eletricidade lá atrás, foi até o Andrew Carnegie e comprou a empresa dele por apenas 330 bilhões de dólares na cotação atual. Só isso e nada mais. Só que aí aparece a grande pedra no sapato do John Rockefeller, bem conhecido por sinal, que foi Theodore Roosevelt. O Roosevelt era vice-presidente do governo McKinley porque os magnatas queriam que ele ficasse em silêncio. E para isso, deram um cargo importante para ele. O que eles não esperavam é que um operário assassinasse o McKinley e fizesse com que o Roosevelt fosse integrado como presidente dos Estados Unidos. E Roosevelt não gostava de toda essa ideia do John e dos amigões dele lá ficarem fazendo monopólio, né, e liquidando o mercado todo, que em teoria era bom para os Estados Unidos por causa dos impostos, né, mas mesmo assim ele não gostava. Então a primeira avançada que ele deu foi para cima do Morgan, logo depois do Morgan tentar chantagear ele, executando uma ação milionária para cima do Morgan e fazendo então o monopólio do aço, da eletricidade, quase falir. Depois disso, ele foi para cima do John Rockefeller, aplicando uma multa muito alta por conta do monopólio dele dentro do mercado de petróleo e refinarias, e depois fazendo com que o John repartisse a empresa dele em outras 24 empresas. No final, isso até foi bom para o John, porque ele passou a pagar menos impostos e se afastar mais das empresas, já que agora não tinha mais a necessidade de fazer o negócio crescer e se expandir. Então, depois de tentarem derrubar o cara de diversos jeitos, em várias épocas e tentativas, John Rockefeller continuou de pé com todo o império e passou o final da vida todo investindo em filantropia. Ele foi responsável pela construção de várias universidades, dentre elas a mais famosa Universidade de Chicago e a Universidade Rockefeller, que foi especializada em tratamento e curas de doenças. Apesar de todas as preocupações e coisas mirabolantes que o John enfrentou durante toda a vida dele, ele morreu com 97 anos. Que pra época, assim, era coisa demais até. Com uma fortuna que representava 1,8% do PIB dos Estados Unidos e que, convertida para os dias atuais, ultrapassava os 420 bilhões de dólares. Pode juntar Elon Musk, Jeff Bezos, que não chega nem perto dos 420 bilhões do John D. Rockefeller. E não esquece, o link para a Avenue tá aqui embaixo. Clica agora para conhecer e quem sabe até começar a pôr em prática toda essa inspiração que o Rockefeller deixou pra gente, né? Obrigado por mais esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Preciso muito do seu like para continuar trazendo histórias bacanas assim pra vocês, né? Com muita pesquisa, muita informação pra vocês. Então capricha no like, se inscreve aqui, sempre uma informação a mais para agregar, para te dar ideias, né? Para você se movimentar rumo ao teu sonho, para que esse sonho não seja sonho, se transforme realmente em algo concreto para que você veja acontecer. Eu não vou descansar até você ficar rico. Valeu!